Sabe, em qualquer procedimento médico existem aquelas perguntas que parecem só rotina, né? Mas algumas delas são, na verdade, uma primeira linha de defesa super importante. Hoje a gente vai mergulhar em uma dessas perguntas cruciais, entender o protocolo de segurança que ela dispara para proteger pacientes com asma que precisam fazer exames com meios de contraste. E olha, tudo começa aqui, com uma pergunta que parece tão simples. O paciente tem asma. Mas não se engane, isso não é só para preencher papel. É o ponto de partida, o gatilho para um protocolo de segurança que é absolutamente essencial antes de administrar qualquer contraste iodado. Essa pergunta é a chave, sabe? É ela que abre a porta para todo um procedimento de segurança. É muito mais do que um detalhe num termo de consentimento. Na verdade, é a base para a gente conseguir identificar um risco em potencial antes mesmo que ele tenha chance de virar um problema de verdade. E vale dizer, isso não é uma prática isolada, uma invenção de um lugar ou outro. Esse questionamento é um pilar, uma recomendação de grandes entidades internacionais, como o Colégio Americano de Radiologia e a Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital. Ou seja, é um consenso mundial para proteger o paciente. Ok, mas por que especificamente a asma? No meio de tantas condições de saúde, por que ela ganha essa atenção toda especial? Vamos entender agora quais são os riscos que justificam todo esse cuidado. O ponto central é este aqui. A asma não é só um pequeno alerta no prontuário. Não. A literatura médica diz que ela é um dos fatores de risco independentes mais importantes. Ou seja, só o fato de ter asma por si só já é um grande sinalizador para prever quem pode ter uma reação adversa mais grave ao contraste. E a dimensão desse risco é o que realmente impressiona. Pacientes com asma têm um risco de 5 a 10 vezes maior de sofrer uma reação grave. É muita coisa. Esse número sozinho já deixa bem claro porque todo esse processo de triagem é tão fundamental. Mas qual é o perigo na prática? Bom, o agente de contraste pode funcionar como um gatilho e provocar uma crise de broncoespasmo. Isso quer dizer que as vias aéreas se fecham de repente, dificultando muito a respiração. É por isso que é essencial que a asma esteja totalmente controlada na hora do exame. Então, se o risco está tão bem definido, como é que os profissionais de saúde garantem a segurança do paciente? Vamos ver juntos o protocolo de decisão que, olha, é surpreendentemente direto e lógico. E a lógica do protocolo é brilhante de tão simples. É um processo de duas perguntas para saber o que fazer. Primeiro, confirma a condição. Segundo, avalia o controle recente da doença. E essa segunda resposta que vai decidir o próximo passo. A decisão toda se resume a um ponto central, o controle da asma. Se o paciente não teve nenhuma crise na última semana, o exame pode seguir sem preparo antialérgico. Agora, se teve qualquer crise nesse período, aí a história muda completamente. O preparo vira uma medida de segurança essencial, obrigatória. E no pior cenário, se a pessoa chega para o exame já no meio de uma crise de asma? Aí a diretriz oficial é muito clara. A recomendação número 1 é adiar o procedimento. Claro, se a condição clínica permitir. A segurança sempre vem em primeiro lugar. Agora, em situações de emergência, quando o exame simplesmente não pode ser adiado, a orientação é seguir à risca o protocolo interno da instituição para pré-medicação. Cada hospital já tem um processo definido para lidar com essas situações de alto risco. Então, no fim das contas, a gente percebe que todo esse sistema de segurança, todas essas regras e protocolos dependem de uma coisa muito básica: uma comunicação clara e honesta. Então, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Primeiro, que a asma é sim um fator de risco sério. Segundo, que o critério da última semana é a ferramenta principal para avaliar se a doença está controlada. E por fim, que nada disso funciona sem uma comunicação transparente e aberta entre o paciente e a equipe médica. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu hoje como uma única pergunta pode acionar todo um sistema de proteção. Isso nos faz pensar. Em qualquer interação médica, será que a ferramenta mais poderosa que a gente tem não é o simples ato de perguntar e principalmente de ouvir com atenção?